gravar uma aula para poder ajudar colegas que estão trabalhando. Então, essa aula de vocês vai ficar gravada, mas como aqui só está aparecendo letra e foto bem pequenininha, vocês não vão aparecer de verdade não, tá ok? Vai aparecer mais minhas falas. Na aula de hoje, nós vamos resolver uma questão participativa, sendo que eu vou fazer coisas que eu não pedi para ajudar a explicar a próxima questão, ok? Então, vamos pegar aqui. Ok. Ok, vamos ver aqui. Um minutinho que vai começar a exibição do doc. E aí, estão vendo uma imagem de um doc? Sim. Então vamos lá. Vamos fazer aquela atividade e fazer algumas coisas mais nela. Então veja só. Temos aqui um conjunto de respostas. Como é que a gente obtém essas respostas? Faz de conta que vocês foram numa empresa e saíram perguntando: quanto tempo você trabalha aqui? Aí alguém disse 1 ano. O outro disse menos de 1. O outro 3. O outro 5. E aí você vai anotando, ó. 0, 3, 5, 4. Esses dados aqui são chamados dados brutos. Ok? Pessoal, desliguem os microfones, quem não estiver precisando falar. Olha só. Aí, esses dados aqui são chamados dados brutos. Esses dados foi o que você obteve na sua pesquisa. Se o professor te pedir um rol, nem todo mundo pediu o rol, mas digamos que eu tivesse pedido um rol, como é que a gente faria? Tinha que colocar em ordem desse jeito aqui. Vou até botar aqui, isso aqui não precisa. Então, o rol é você organizar desse jeito. Lembrando que o rol é padrão, você não pode organizar de outra maneira. Teve gente que botou assim, 0, 3 pessoas, 1, 4 pessoas, não pode. Se alguém te pedir um rol, o rol tem que ser desse jeito que está aqui, ó. Ordenado com todas as respostas, começando da menor até a maior. Alguma dúvida? Não. Não. Tranquilo. Então, todo mundo entendeu o que é o rol. Ele é muito fácil, né? Vamos agora para Stooges. Stooges, como você sabe, é para saber o número de classes. A maior dificuldade de Stooges é o logaritmo, que não é nem tão dificultoso assim. É porque o log a gente só consegue na calculadora científica. Todos os celulares e computadores têm calculadora científica. O problema é que eles não são padrão, cada um é de um jeito. Tem uns que você coloca log e depois o número. Tem outros que você bota o número e depois aperta log. Varia de máquina para máquina. Para você saber como tirar o log da sua, você tem que ir testando. Aí você testa com o número 100. Por que você testa com o número 100? Porque log de 100 é 2. Aí você primeiro tira o log de 100. Se der 2, é porque você está tirando da maneira correta. Se não der 2, der algum outro número esquisito, der entrada inválida, alguma maluquice, você sabe que está errado. Aí você tenta fazer de uma maneira diferente. Certinho? Para testar o equipamento, você testa com 100, tira log de 100. Depois você começa a fazer. Aí, no caso, como são 40, eu peguei log de 40. Qual é o log de 40? 1,6. Quem fez deve ter visto 1,60 e vários números, não foi isso? Alguém aí lembra de ter visto vários números no log de 40? Eu. Isso. Então você confirma. Mas eu arredondei para 1,6. Mas se você não arredondou, também está certo. Aí multiplica 3,6 vezes 1,6, que foi o log de 40. Aí dá 5,28 com mais 1, 6,28.
6,28 é maior ou menor que 6,5? E aí, galera? É maior ou menor que 6,5? Menor. Menor. É menor. Então, como é menor que meio, arredonda para baixo. Se fosse maior que meio, arredondava para cima. Então, eu arredondei para quanto? 6. Então, vão ser 6 classes. Aí, agora, vamos à amplitude total. Amplitude total é aquela típica questão de Enem, que tem um texto enorme, quando você vai fazer não dá nem uma linha. Aí o aluno ainda fica confuso. Poxa, tá tão fácil, deve estar errado. Não é possível que seja só isso. Mas não, é isso mesmo. Então, amplitude total é assim, você pega o maior e o menor e subtrai. Aqui no rol, quem é o maior número? 9. 9. E quem é o menor? 0. 0. Então, subtraindo um do outro dá 9, né? 9 menos 0, 9. Alguma dúvida nesse? Não. Não. Filé. Então, vamos logo para a última questão, que é de raciocínio lógico. Depois a gente faz a tabela que nem foi pedido nessa questão. Falta só 2 meses para a empresa completar 10 anos. Quantos funcionários estão lá desde o ano da fundação da empresa? E aí ninguém se arrisca a responder essa não? Muito fácil. Quantos 2. funcionários? 2, isso mesmo. Se você olhar aqui no rol, ó, são esses 2 aqui, não é isso? Porque a Isso. empresa tem 9 anos. Então, os funcionários que têm 9 anos de empresa estão lá desde o ano da fundação. Certinho? Certinho. Certo. Pronto. Vamos fazer essa parte aqui que eu não pedi, mas eu vou fazer para vocês entenderem como é que faz a outra atividade. Não, mas isso aqui eu pedi. Quais as classes a serem criadas? Primeiro você tem que achar o intervalo de classe. Aí você divide a amplitude total, que deu 9, pelo I, que deu 6. Então, 9 por 6 deu quanto? 1,5. Agora tem uma coisa interessante. Intervalo de classe não pode arredondar para baixo. Certo? Ele só arredonda para cima. Ou você deixa do jeito que está, ou arredonda para cima. Então, por exemplo, aqui deu 1,5. Eu tinha 2 opções. Deixar 1,5 ou arredondar para 2. Teve alunos que arredondaram para 2. E aí ficou 5 classes ao invés de 6. Mas, no caso, eu considerei correto. Mas eu preferi deixar 1,5. Quando você estiver lá na faculdade, lá na sua UESC, UFBA, UFES, você pergunta ao professor na hora de fazer para você não fazer de um jeito e ele reclamar com você depois. Mas existem essas 2 possibilidades. Então, se o intervalo de classe, que é esse daqui, é 1,5, significa que você vai fazer cada classe de 1,5 em 1,5. Então, quem é o menor não é 0? Então, a primeira classe é de 0 até 1,5. Qual vai ser a segunda classe? É só somar mais 1,5. 1,5 mais 1,5 dá quanto? 3. 3. Então, vai de 1,5 a 3. E aí, soma mais 1,5, vai até quanto? 4,5, 4,5. 6, 5, até terminar. Aí vem uma pergunta muito importante. O número 3 está nessa em negrito ou está na de baixo? Se o cara disser 3 anos, ele fica em cima ou embaixo? Para que lado está essa barra? Acho que Fica embaixo. embaixo. Porque se tem uma ponta, significa que vai até quanto? Até 2,999999. Não vai chegar no 3. Então, o 3 fica na parte de baixo. Isso aí vai ser muito importante na hora de terminar a tabela. Aqui. Olha, coisas importantes sobre a tabela. Você não pode botar só esse pedaço aqui, não, ó. Não pode só botar isso, não. A tabela ela tem que ter o título e tem que ter o rodapé. Se você não botar o título ou o rodapé, o professor tasca-lhe 0, viu? Já vi isso acontecer em faculdade. E o pior é que na faculdade mandam a gente fazer a pesquisa, você vai lá,
faz um monte de pergunta aos seus colegas, e aí na hora de fazer a contagem, você faz tudo direitinho, aí esquece de botar o título, ou esquece de botar o rodapé, e o professor tasca ali um zero em cima de você. Então tem que não se esqueçam dessas duas coisas aqui, certo? Aí agora vamos ver como é que faz. De 0 a 1,5, incluindo o zero. Quantas pessoas responderam que trabalham 0 ano ou 1 ano nessa empresa? São esses aqui, ó. Tem quantas pessoas? 6. 6. Então a classe que vai, essa classe aqui, que vai de 0 a 1,5, tem quantas pessoas? 6. Agora, a próxima classe. De 1,5 a 3. Lembrando que o 3 faz parte, sim ou não? Não. Não faz parte. Então, só tem quem tiver com 2. 2. São quantas pessoas que têm 2 anos? 6. 6. Então, aqui você coloca quanto na frequência? 6. E aí, prossegue. Agora, de 3 a 4,5. Então, vão ser esses aqui todos, né? Não pode 5. De 3 a 4,5. Tem quantos de 3 a 4,5? 7. 7. Aí você vem para cá e 7. Aí vem aquelas perguntas que os alunos sempre fazem. Professor, como é que eu vou fazer isso no Enem? O Enem não manda você fazer, ele manda só você interpretar. Então você não vai fazer uma tabela no Enem. Na faculdade você vai fazer. Se você fizer numa empresa, tem geralmente um programa só para fazer isso. Então basta você colocar esses dados aqui de cima que o programa faz para você. Mas para você conseguir operar o programa, você tem que saber o que o computador está fazendo. É seguir o conselho do meu pai. Ele dizia o quê? Mando porque sei fazer. Então você tem que saber o que o programa está fazendo até para conferir se não inseriu nenhum dado errado. Ok? Mas tem programas que você faz, que é só colocar esses dados aqui que a tabela já sai pronta. E aí você vem fazendo todos. Até o último, que é de 7,5 a 9, né? Que são justamente esses últimos aqui, não é isso? De 7,5 a 9 tem quantos? Quanto tem aí? Quanto é que tem de 7,5 a 9? Alô, galera, dê uma respondida aí de 7,5 a 9 quanto é, porque quando vocês não respondem, eu fico em dúvida se o pessoal não sabe, se o pessoal sabe ou se caiu a conexão. Quantos tem de 7,5 a 9, que são, inclui só o 8 e o 9? 7. 7, correto. Outra coisa interessante, que no caso do 9 eu tive que botar essa barrinha, avisando que estava incluso o 9, ó. Por ser o último, aí eu botei isso aí para mostrar que estava incluso o 9. A soma deu 40. Se a soma não desse 40, estava certo ou errado? Errado. Errado, porque foram 40 perguntas. Então o total tem que dar 40. Se der um número diferente do que tem no rol, é considerado o quê? Errado. É porque alguma coisa aconteceu errada. Isso. Deixa eu ver outra coisa também. Olha só, no meu caso, você pode fazer à mão ou fazer usando planilha. Para mim, tanto faz. Mas teve colegas que tiveram dificuldade em usar planilha. Eu vou mostrar aqui uma dificuldade que a maioria teve. Para quem for usar planilha. Vou primeiro deixar como estava antes. Um minutinho. Certo. Que é o seguinte. Isso aqui, ó, não pode ficar fechado. Tem muito professor que, se você fechar aqui, já perde ponto. Porque o padrão das tabelas estatísticas é que esses dois lados aqui fiquem abertos.
E aí, como é que a gente vai fazer isso lá na planilha? Tem várias maneiras de fazer, mas eu prefiro essa daqui, ó. Eu vou mostrar que eu faço, mas quem tiver outra não tem problema. Eu vou aqui, fecho tudo. Aí tá tudo fechado. E aí abro dos dois lados, usando aqui o branco. Aí você abre dos lados. Pronto. Aí fica no padrão, com esse lado aberto e com esse lado aberto. E aí fica filé. Mas, como eu disse, não é obrigado a usar planilha, não. Quem quiser pode usar, fazer a mão e tirar foto e mandar lá pelo Google Classroom. Tranquilos? Tranquilo. Beleza. Beleza, né? Vê se vocês têm mais alguma dúvida. Esse é o momento de perguntar, porque como o tempo da aula é bem pequeno, eu não posso botar muito assunto, certo? Então eu boto o assunto básico e deixo o resto do tempo ou para fazer atividade, quem está precisando fazer, ou para tirar dúvida. Vê se vocês querem perguntar mais alguma coisa. Everson, como fez para chegar a um e-mail? Essa é a sua pergunta? Não é isso aí. Eu não ouvi não, na hora que você explicou. É aqui, ó. É porque primeiro calculou 6 com Sturges. Depois calculou a amplitude total. A amplitude total é o maior, que é 9, menos o menor, que é 0. Então, o maior menos o menor é a amplitude total, deu 9. Depois a gente divide 9 por 6. 6 que a gente obteve com Sturge e 9 da amplitude total. Aí chegou a 1,5. Sendo que, se você quiser, pode arredondar para cima. Só não pode arredondar para baixo. Então, poderia arredondar para 2. Teve muita gente que fez como 2. Se fosse na prova o trabalho, estaria correto. Ok? Tá bom para você? Sim, sim. Então, ok. Outra pergunta? Alguém mais com dúvida? Se ninguém tiver dúvida, ou quem não tiver mais dúvida, já está dispensado. Se quiser, pode ir fazer outras atividades. Seguindo sempre aquele meu conselho, por favor, façam atividade de preferência durante a aula, senão acumula. Fica um monte de atividade. Tranquilos? Tranquilo. Então tá ok. Quem não tiver dúvida, tá dispensado. Pode sair da sala se quiser. Quem quiser perguntar alguma coisa, é só ficar e me perguntar. Então, bye bye para quem está saindo. Tchau, au. Obrigado pela presença de vocês, ok? Até a próxima.